Argentina bate novo recorde. Isso aí, 1,5 m de puro liberalismo econômico do Milei, mostrando o que um país pode fazer depois de sair de um país fracassado para a economia que está voltando a crescer. A balança comercial da Argentina teve um superávit de 2,6 bilhões de dólares, não é de pesos argentinos, né? A balança comercial basicamente é quando você exporta mais do que importa, né? Então a Argentina dando novamente um baile aí. O mercado cripto, né, encolheu 113 bilhões de dólares também, ou seja, novamente aí o mercado cripto tendo uma oscilação grande, que já é esperado. Também temos aí o STF, nosso grande querido STF, mantendo PIS e COFINS, a taxação de PIS e COFINS em restituição de crédito tributário. Ou seja, o seu crédito tributário, quando você tem que ter uma restituição ali, ele rende com a Selic, né, porque o dinheiro tá parado enquanto o governo não te paga, mas o nosso querido governo decidiu ali, o STF decidiu que o nosso querido governo pode taxar PIS e COFINS enquanto ele não te paga. Olha que maravilha, aumento de arrecadação de impostos e o brasileiro na segunda-feira já acorda com essa notícia aí para deixar qualquer um puto, né? E, no final das contas, para deixar mais feliz, a Receita Federal, nossa querida Receita Federal, liberará agora o pagamento da restituição do segundo lote de imposto de renda. Ou seja, você paga ali o seu imposto em saúde e educação, você pode correr atrás de uma nota fiscal, né, Vandinho? Correr ali atrás de uma nota fiscal, girar uma burocracia, declarar, e aí eles vão restituir o imposto que você mesmo pagou. Pô, ontem a gente foi aqui, ó, nosso querido Douglas, nosso querido José aqui, fomos assistir o jogo do Vila Nova ganhou de 1-0, estávamos felizes. Segunda-feira, Argentina dando um baile, Bitcoin caindo, o STF enfiando imposto na gente, a Receita Federal aí pagando de bonzona, restituindo um crédito que a gente mesmo pagou pra ela. É o equilíbrio do mundo. Voltou os dias normais do Brasil. É o equilíbrio do mundo, dia bom e dia ruim. Um dia bom, amanhã vai chover ouro. Então é isso, começando o dia muito feliz nessa semana aí, com só notícia boa pro brasileiro, com o meu querido Douglas aqui no seu Soco Matinal, esse programa bem compilado, onde você tem todas as notícias para começar a sua segunda-feira já puto com o Brasil e com outras coisas também que a gente vai falar aqui no programa. Ao meu lado, Douglas Ribeiro, especialista em investimentos. Bom dia a todos que estão ligados aqui no Soco Matinal. Bom, a gente trouxe algumas notícias boas e também algumas ruins, mas a gente vai debater, vai ser bem legal. Depois de ontem, um jogo massa pra caramba, quem tava lá presente lá no Oba, no Onésio Brasileiro Alvarenga, sabe o quanto foi legal. Mas é isso, vamos falar sobre notícias do mercado financeiro, que hoje importa muito. Então isso pode também pode impactar nossos negócios no dia dessa manhã. E aqui ao meu lado também, nosso consultor de investimentos, José Jagger. Com certeza, marcando mais uma forte e lúcida presença aí no meu time do coração, agora Vila Nova, mais um Colorado, agora já torcia para um lá no Sul, agora eu torço para outro time Colorado aqui em Goiás. E muita emoção, um jogo aí que também tira a nossa energia, né? Hoje a gente acorda aqui, ó, destruído. Posso torcer assiduamente para o Vila Nova, que ganhou ontem do Goiás, mostrando um bom desempenho aí, subindo para entre os 4 lá da tabela Série B Brasileirão. Se Deus quiser, vai subir esse ano. Um dia o Vila sobe, E ao meu lado também aqui, a voz do mercado, a mão invisível do mercado, ele mesmo, Vandinho dos Drones. Bom dia a todos, boa segunda a todos. Tô um pouquinho dormindo ainda, mas Domingão, padrão, né? Segunda-feira. Domingão, né, Vandinho? É só aquela judia, mas vamos lá. Vamos lá, então. Então, começando, porque esse é um programa, né, de tradição aqui. Douglas vai falar os índices pra gente aqui em velocidade 2.0, enquanto vocês podem ler na descrição aqui do YouTube. Vamos lá, vamos começar pelos Estados Unidos. A gente teve o Dow Jones subindo 0,21, o S&P 500 subindo 0,08, então bem... Não subindo tanto, né? Tá só aquela estabilidade. E o Nasdaq Futuro caindo 0,04. Na parte da Ásia e Pacífico, a gente tá meio distribuído. Então, a gente tem índices caindo ali da China 1,17%. Mas a gente também tem o Nikkei do Japão subindo 0,54%. E a da Austrália caindo 0,80%. Na parte da Europa, todos os índices estão subindo. Dou maior destaque ali para o Reino Unido, subindo 0,53%, e também para a Bolsa da Itália, subindo 1,24%. Ela está se recuperando, que ela também estava caindo muito em relação também à da França algumas semanas atrás. Na parte de commodities, a gente tem todos os índices subindo, principalmente o petróleo Brent, que é o nosso de referência, subindo 0,40%, chegando a $85,58 o barril. E o nosso querido minério de ferro está caindo, uma queda até expressiva, caindo 3,11%, chegando a $109. E o Bitcoin também está com a tendência de queda. A gente vai trazer algumas informações também sobre
sobre as criptomoedas, todo o mercado cripto, que também está caindo. Então ele cai 4,32%, chegando a 61.321 dólares. Então essas informações aqui dos índices, vamos falando mais durante o programa de outras situações, igual principalmente aqui da criptomoeda. Indo para as notícias internacionais, né, a gente começa essa notícia muito boa para os nossos queridos irmãos. A balança comercial da Argentina teve o maior resultado da história do país. Isso mesmo. Com certeza, Edson. Eu queria comentar que é aquela, né? Quando se está no fundo do poço, o único lugar que você pode ir é para cima. E é o que vem acontecendo em nosso governo do Javier Milei, nosso queridíssimo 1,50 de puro liberalismo econômico. E o que significa, cara? Que significa que nesse último mês aí, superando até as expectativas dos mais otimistas analistas do mercado da Argentina, a Argentina vendeu mais para fora do que comprou. Ou seja, teve aí um superávit que não era tão esperado assim, mas o que mostra um bom desempenho aí do governo do Javier na parte econômica do Brasil, do Argentina. E aí quando a gente fala da Argentina, esse foi um resultado em dólar, ou seja, é 2,6 bilhões de dólares. Isso a gente sabe o quanto o peso argentino é uma moeda fracassada por enquanto, que está voltando a melhorar. Então, com esse superávit comercial, significa mais dólares, ou seja, mais dólares entrando para a Argentina e o peso argentino ganhando um pouco mais de tração. Mesmo sendo uma moeda muito ruim ainda, ela começa a ganhar tração com essa balança comercial pendendo mais para exportação do que importação. Eu acho que vale comentar também que o principal destino das exportações argentinas é o Brasil, seguido da União Europeia. Ou seja, indiretamente, nós aí estamos conseguindo ajudar nossos irmãos a se reconstituir aí ter uma boa economia, igual a Argentina já teve aí há muito tempo atrás. Então, batendo novos recordes aí. E com a Argentina cada vez mais forte, com uma economia mais pujante, o Mercosul também ganha aqui e todo mundo sai feliz com isso, né? Outra notícia que nós temos das notícias internacionais é o Bitcoin teve uma queda ali de cerca de 4%, né? E a gente sabe o quanto que o Bitcoin caindo puxa todo o restante do mercado cripto, e com um resultado que o mercado cripto deu uma encolhida de 113 bilhões, cara, de dólares. Com certeza, e esse preço aí que chegou agora o Bitcoin foi o mais baixo do último mês. A gente sabe que 20 dias atrás o Bitcoin estava sendo negociado a cerca de 70 mil dólares e agora chegou a 61 mil dólares. Então a gente vê o quanto é relativo. E até engraçado que muitos investidores falam, para não arriscar muito, só invista em Bitcoin e Petrobras. Só. Porque eu não quero assumir muito risco. Só a nata do investimento. E a gente veio com volátil pode ser esse mercado, né, Douglas? Sim, com certeza. E o legal também é que depois que entrou os ETFs, né, isso também contribuiu, assim, teve uma contribuição positiva, mas também negativa, pelo menos nessa notícia aqui, porque esse maior saldo também foi de resgate de ETFs, que são fundos que aqueles investidores gostam de se expor de uma forma mais passiva, né? Ela é mais tranquilo de você analisar, porque é como se fosse uma cesta de alguns ativos que estão lá dentro. Então, os ETFs também trouxe essa influência negativa, pelo menos nessa semana agora do Bitcoin, que igual o Zé tá falando, chegou a 70 mil dólares, agora já está a 61. Então é uma queda que traz, até sendo um ETF, também é uma volatilidade muito grande nessa classe de ativos. Indo agora para as notícias nacionais, né? A gente teve uma decisão do STF de manter a tributação de PIS e COFINS no rendimento que a gente tem de compensação de crédito tributário. Vamos lá, vamos entender primeiro essa notícia. Quando você tem uma restituição ou compensação de um crédito tributário, significa que o Estado vai pagar para você um valor ali que ele te deve em relação a uma compensação ou restituição. Só que esse valor, enquanto o Estado não te paga, porque ele é um pouco moroso, ele vai rendendo com a taxa da Selic, que é uma taxa de juros decidida pelo Banco Central. Dessa forma, esse rendimento, para quando esse valor chegue até você, o valor chega pelo menos atualizado. Você fica sem dinheiro durante um tempo, mas o valor chega atualizado. Só que, buscando a maior arrecadação de impostos, o STF decidiu que o governo pode ali taxar PIS e COFINS sobre esse valor restituído. Novamente, na cabeça. É complicado isso aí, né? Então vamos lá. Então imagina que você tem ali 15 mil reais para receber de restituição de algum tributo específico. Esse dinheiro, enquanto o Estado não te paga, ele rende ali 500 reais, que seja, né? Pelo valor. E sobre esses 500 reais você tem agora uma taxação de PIS e COFINS, porque tinha espaço para tributar, vamos tributar. Eu acho incrível a criatividade do governo para conseguir tributar dessa maneira e a questão do imposto, né? Porque, olha, tem que ser criativo, cara. Tem que ser criativo. É segunda-feira com notícia feliz.
Não, é interessante também que tem o IOF, né? Além do PIS e COFINS, você também tem um IOF ali, que é o Imposto sobre Operações Financeiras. Então isso, de certa forma, impacta bastante. É uma forma do governo arrecadar mais, né? Porque vai voltar para o contribuinte um valor menor do que o previsto. Então são manejos, assim, que o governo faz para estar arrecadando mais e aumentando o orçamento público, né? No mercado nacional também temos a saída do Boletim Focus, né? Com projeções do PIB e também da inflação brasileira. Com certeza, a inflação novamente aí, nas expectativas aí dos principais bancos, principais especialistas e analistas do mercado, subindo novamente para o final do ano de 2024 e 2025. 2026 se manteve igual, a projeção para 3,60, mas a estimativa do IPCA para esse ano passou de 3,96 para 3,98. Então a gente vê que novamente a expectativa é que a inflação suba, fazendo assim com que títulos vinculados ao IPCA, como o Tesouro IPCA, sejam um pouco mais interessantes aí. É o que a gente está avaliando aí também os analistas do mercado. Outra notícia também no âmbito nacional é que a Sanepar, a queridinha Sanepar dos acionistas, vai receber aqui 3,9 bilhões em precatórios. Então entra um caixa gigantesco aí para a grande Sanepar. Não, é interessante essa notícia porque isso equivale quase 50% do valor de mercado da empresa. Então, por exemplo, ela poderia fazer uma distribuição de lucros ali por meio de proventos ali de dividendos, o JCP bem interessante para os acionistas. Eu coloquei alguns dados aqui da Sanepar, principalmente em questão de valuation, que é uma empresa que tem um balanço mais sólido, é uma empresa que é lucrativa, tem indicadores de rentabilidade bem interessante. E além dela pagar um bom dividendo, ela só paga 30% de payout. Então, ou seja, além dela pagar um dividendo interessante, ela investe quase 70% ali no negócio. E para você de casa que quer acompanhar toda essa questão mesmo desse precatório, geralmente as empresas colocam isso em ativos contingentes. Aí lá dentro das notas explicativas, você pode ver se ela é provável, possível ou remota. Como a Sanepar já vai receber esse valor, é bem provável que vai receber, então ela sai de prováveis para possíveis, que é como se fosse um grau de liquidez ali, um grau de certeza que aquilo vai entrar no balanço da empresa. Então é bem interessante que é uma empresa que a gente gosta bastante de analisar ela, e entre as empresas de saneamento, ela tem um balanço melhor do que a Sabesp e também a Copasa, que é os players também que concorrem com ela na bolsa. Ótima empresa de Sanepar, né? A gente vê aí. E também essa questão do precatório gera um pouco de previsibilidade para o acionista, né? Então ele já tem um pouco mais de confiança que a empresa vai ter bons resultados aí para o futuro, o que pode fazer com que suba o preço e que pague bons dividendos. Sim, com certeza. É porque um precatório é como se fosse um direito dela receber, né? De alguns serviços prestados que fez para o governo federal no passado. E esse valor ele foi atualizando monetariamente até chegar nesses 3,2 bilhões, né? Então, quer dizer, é uma forma também da empresa bonificar os acionistas. Vamos ver o que a Sanepar vai fazer, porque ela é uma empresa que investe bastante no setor dela. Então, talvez ela pode fazer a mesma equação que ela faz, né? Pegar 30% desse valor de direcionar para dividendos e os outros 70% para o negócio e assim expandir sua operação. Abraço, Paraná! Mateuzinho fica feliz. E se você é acionista aqui da Sanepar, então saiba que aqui a gente vai avisar quando ela decidir por dividendos ou não. Então aqui no Soco Matinal você sempre vai ficar atento antes. E se você acompanha a gente pelo YouTube aqui, a gente está percebendo que a gente tem muita visualização para pouco inscrito. Então se inscreve aqui nesse canal, ele está começando aqui, tá com uma atração muito boa, mas a gente precisa de você para que a gente consiga continuar crescendo. Então deixa sua inscrição aqui pra gente, beleza? E vamos para as notícias não tão irrelevantes, começando por ela, né? A Vale 3, nossa grande Vale, uma grande empresa da Bolsa Brasileira, que ela tem uma projeção de 12% nos dividendos, ou seja, o yield bem alto aí, né? Não, bem interessante essa parte. Eu coloquei essa notícia justamente até para poder trazer uma ideia, até para quem acompanha o nosso Soco Matinal, porque muita informação que a gente fala aqui no Soco Matinal é bem difícil encontrar no YouTube. Então, uma forma de você projetar também dividendos da Vale, você também pode utilizar o método Décio-Bazin. O que é o método Décio-Bazin? É uma forma de você precificar um ativo com base nos seus dividendos. Então, a forma é você pegar a média dos dividendos dividido por uma taxa de retorno. No caso, eu fiz um estudo e de 2020 para cá, a média de dividendo da Vale é 6,68. Aí você pega uma taxa de retorno de 10%, eu coloquei, aí no caso você teria um preço teto ali de 66,84 e hoje a empresa está sendo negociada a 60,83. Ou seja, você comprando hoje a Vale, com as projeções históricas ali, você vai estar pegando um dividend yield bem acima desses 10%, que eu coloquei só uma taxa de retorno de 10%. Mas você poderia pegar de 12% a 13%. E o legal é que os analistas do BTG, eles fizeram uma projeção bem interessante, projetando um fluxo de caixa livre
livre de 3 a 4 bilhões de dólares para a Vale. O que é um fluxo de caixa livre? É a relação entre fluxo de caixa operacional menos fluxo de caixa de investimento. Então, o livre é o que vai ficar para os acionistas. Então, isso demonstra também que a Vale é uma empresa, por mais que é de commodity, tem um balanço mais volátil, mas ela é uma empresa que paga dividendos e é uma empresa de valor. Então, a gente sempre tem um interesse maior para essas empresas que, de certa forma, gera valor para o acionista. Bem interessante essa empresa. Grande player do mercado de minério de ferro, Vale. Então, nós queríamos saber também a opinião de vocês, o que vocês acham da Vale. Queria que vocês comentassem aqui, ver se vocês concordam ou não com o nosso querido analista Douglas. Sempre dando show nas análises. Brabo. E a última notícia, não tão irrelevante, é ela, nosso querido Leãozinho. A Receita Federal vai pagar, então, o segundo lote de restituição do Imposto de Renda de 2024. Então, para você que teve gastos ali em saúde, educação e algumas outras exceções, você pode, junto com a sua declaração, anexar as notas fiscais desses serviços ou produtos e assim você consegue uma restituição de imposto. E aqui abre uma discussão muito complexa, né? Vamos lá. O que é uma restituição de imposto? É basicamente o governo devolvendo aquilo que você pagou por um meio extremamente burocrático de se fazer. Por quê? A gente tem o governo em diversas formas, entre optar por reduzir a carga tributária, ele mantém a carga tributária e busca de alguma forma restituir ou dar, entre aspas, gratuitamente um produto ou serviço. E aí a gente tem aqui posicionamentos muito absurdos do governo, como por exemplo a grande cesta básica. O Brasil ele taxa o consumo e a gente vai conversar o quanto isso é meio irracional. Taxar o consumo não faz sentido nenhum. Por quê? Porque você pega o produto final ali, por exemplo, o produto de uma cesta básica, e você coloca uma carga tributária imensa, que chega a 40%, 50% às vezes, em um produto como arroz, feijão, carne. E aí você tem uma cesta básica com o dobro do valor dos produtos, só que como a população de baixa classe precisa comprar uma cesta básica para sobrevivência, o governo vai lá e dá gratuitamente, entre aspas, um programa assistencial como o Bolsa Família. Sendo que esse valor pago pelo Bolsa Família é o mesmo valor que ele cobrou dessa mesma pessoa. Então, entre diminuir a carga tributária e deixar com que o próprio brasileiro, trabalhador, consiga ir lá e comprar o seu alimento, não, ele infla o preço do alimento no consumo e dá, entre aspas, o dinheiro que ele mesmo arrancou do brasileiro para ele comprar esse valor. Então não faz sentido assim, nenhum essa carga tributária brasileira em cima do trabalhador, em cima do povo, principalmente nos bens de consumo básico, né? Cara, isso não faz sentido nenhum a gente ter um imposto tão alto em arroz, feijão, carne, coisas que todo brasileiro precisa para sobreviver. E a burocracia, vô. Nem contou a burocracia que é pra pessoa ter que ir lá se registrar, declarar, mostrar a renda que tem. Exato. Por quê, pessoal? Porque quando a gente tem um dar, né, o governo paternalista assistencialista que está entregando algo, você precisa de um arcabouço muito grande de um sistema para entregar aquilo. Então, por exemplo, a gente tem ali o sistema que entrega a cesta básica. Você precisa de uma burocracia imensa para você se cadastrar, para você pegar uma fila, para você ir lá preencher os nomes. Você precisa de um aparato estatal para receber isso, para você ganhar de graça uma coisa que já foi retirada de você através de impostos. Então você vê novamente aí o governo, esse governo paternalista, né, se mostrando muito benfeitor, sendo que ele mesmo é um malfeitor, porque o governo ele não produz nada. Ele só pega e distribui para as pessoas aquilo que ele mesmo pegou delas. Então sempre lembre disso, não existe almoço grátis. Eu sei que isso é um viés muito liberal, mas isso é um programa liberal, né? A gente tem um viés claro do que a gente fala, então não existe almoço grátis. Quando a gente recebe algo do governo, é porque o governo já tirou da gente antes. Sim, com certeza. E o Marcos Lisboa também, que é um economista muito renomado também, ele fala muito sobre questão de tributar produto. Então, por exemplo, você tem uma caneca e um copo, você tem alíquotas diferentes para os dois. Você tem um creme e um sorvete, tem alíquotas diferentes para os dois. Então, por exemplo, o McDonald's mesmo foi uma clara empresa que fez isso. Ele ofertava sorvetes e por conta de IOF, PIS e COFINS também, na verdade PIS e COFINS e IOF é só de operações financeiras, ele foi lá e colocou creme. E agora é outra alíquota, então eles reduziu a carga tributária da empresa. E o empresário tem que fazer isso, né? Uma forma dentro da lei para fazer isso. Mas é claro, isso é meio que ruim porque isso acaba que vai tirando a qualidade do produto e isso vai influenciando negativamente até para o orçamento. Enfim, as empresas têm que ter mais estudos em relação a isso. É um incentivo para as empresas também fazer essa questão aí, por exemplo, de mudar o nome dos seus produtos para ter uma alíquota menor de imposto cobrado. Foi o que aconteceu, se não estou enganado, no ano passado ou até esse ano, que as empresas que fabricam bombons
mudaram o nome de bombom para algo a ver com biscoito Waffle. recheado. Não vou saber. Waffle, não sei. Não vou saber o nome exato. Porém, a gente vê que elas fizeram essa jogada aí pra mudar, pra baixar a alíquota de imposto cobrada sobre os bombons, famosos bombons. Sim. E logo após o governo já viu isso e já voltou a fazer a mesma tributação por esse novo nome que as empresas tinham mudado. Estratégico esse governo, né? É, perfeito. Então é isso. Essas foram as notícias de hoje. E o recado final aqui do nosso Soco Matinal hoje vai ficar comigo. Permita-me? Permito, Hoje com vai ficar certeza. comigo. E o recado final, entregando para aquela câmera aqui, ele é só um. Ontem nós fomos ali prestigiar nosso grande Vila Nova, um dos maiores times do Brasil, só que ainda não foi descoberto pelo Brasil. E a gente teve uma questão engraçada. Então esse recado vai para a CBF, que é o seguinte: CBF, permita, por favor, que bandeirinhas consigam ter pelo menos um boné, ou um gorro, uma touca, qualquer coisa. Por quê? A gente estava ali no futebol e a gente viu o trabalhador ali, que era o bandeirinha, ser ofendido durante o jogo inteiro de calvo. Porque a cabeça dele ficava muito reluzente pra todo mundo ali. E ali é um trabalhador que tá com a sua autoestima extremamente debilitada graças a essa restrição de utilização de boné pela CBF. Então, CBF, um abraço pra você aí. CBF, se você estiver aqui, comenta pra gente, libera gorro pra bandeirinha, porque ontem a gente viu o quão triste aquele trabalhador saiu de lá, com quantas ofensas ele vai carregar pra própria casa. Então, um abraço, boa segunda-feira e vamos começar a semana. Vila!